Olá, meu nome é Arthur Vaz Sampaio, sou um cientista da computação, especialista em inteligência artificial e Big Data, e hoje eu estou aqui para voltar a um tema que eu já tinha apresentado anteriormente, mas que eu não gostei de como ficou o resultado final, por isso estou aqui refazendo em um tom um pouco diferente. Lá eu tinha feito uma brincadeira porque eu pretendia fazer uma coisa muito mais longa, muito mais chata, mas na prática não funcionou. Eu não gostei, eu acho que fica muito mais legal se a gente fizer uma coisa enxuta, clara e direta sobre o porquê que este texto aqui é absolutamente ridículo, ele não vai chegar em lugar nenhum, não faz sentido, não se preocupe com o fim do mundo em 2027, ou seja lá qual data for que alguém te prevê o fim do mundo, tá? Vamos lá. Que texto que é esse e de onde que surgiu isso daqui? Isso daqui é um texto que foi escrito por esses rapazes aqui, que o nome está aqui em cima. Desses rapazes, esse texto se tornou muito influente em vários meios por conta do seu primeiro autor aqui, esse rapaz, Daniel Cocotagilo, que se a gente for olhar, sei que a Wikipédia não é tão boa, pipipipopó, mas se a gente for olhar para aqui para ter uma ideia geral, é um rapaz que ele se candidatou em filosofia, não sei exatamente qual que é a formação dele, eu não tenho informação direta sobre qual a formação dele, mas eu sei que ele tentou fazer um PhD em filosofia, ou seja, eu presumo que ele tenha formação relacionada ao tema. E ele saiu da OpenAI lá em 2024, quando ele estava saindo, e aí a OpenAI foi lá e solicitou que ele assinasse um documento que ele ganhava uma grana por assinar esse documento, só que ele não poderia falar nada sobre o tempo que ele passou na OpenAI. Ele se recusou a assinar aquele documento, juntou um grupo de ex-funcionários ou funcionários de empresas que estavam trabalhando na LM para assinar um termo lá sobre o avanço seguro das AGIs e das inteligências artificiais e essa coisa toda, tá? Então esse já é um cara que ele tem um histórico de tentar construir movimentos contra inteligência artificial, em específico contra LLMs e tecnologias baseadas em LLM. Ele já movimentou algumas pessoas, teve lá a assinatura de 20 e tantas pessoas, várias pessoas assinaram como anônimo, o que inclusive é meio estranho, vou assinar anonimamente. Mas é porque as pessoas tinham medo de gerar algum revés no trabalho dela, porque ela queria falar que ela é contra a evolução do LLM, mas ela não queria parar de trabalhar em LLM, porque, afinal de contas, tem conta para pagar, né? Então, beleza, esse é um cara que ele trabalhou nisso daí, ele tem o blog dele, ele tem um grupo de pesquisa, entre muitas aspas, que é o pessoal que ele coloca aqui para trabalhar com ele, para escrever artigos junto com ele sobre inteligência artificial, e ele tem aqui alguns artigos, eu lembro que tem o site deles aqui, que tem alguns artigos sobre, e a AI Futures Project, esse site aqui. Tem alguns artigos sobre, e o artigo que gerou impacto anteriormente tinha sido o artigo de previsão de que vai ser, acho que em 2025, era uma coisa dessa, e aí agora foi lançado o artigo, agora não, já faz um tempo, já foi em abril desse ano, foi lançado o artigo sobre AI 2027, como que vai se transformar o desenvolvimento de inteligência artificial até 2027. Certo? Então, esse artigo ele ganhou famosidade, ele ganhou infâmia por conta do Daniel. E, de novo, quem é Daniel? Ele é um ex-OpenAI. Essa é toda a informação que você tem. Ele trabalhou em que na OpenAI? Não sei. Não sei, não tenho como te falar exatamente no que. O que ele conhecia sobre inteligência artificial? O que ele conhece sobre inteligência artificial? Não sei, não consigo te indicar nada. Sobre os outros coautores, eu dei uma pesquisada anteriormente de cada um deles. A grande maioria deles ainda está em universidade ou tem alguma relação com a universidade, tem pouca experiência na área de desenvolvimento de software e pouquíssima experiência na área de pesquisa em inteligência artificial. Alguns deles até têm pesquisa, se eu não me engano, acho que é o Romeu ou o Eli, tem pesquisa no meio já publicado, mas, de novo, uma, duas pesquisas em que eles são coautores, eles trabalharam no projeto, eles não são o cara que realmente tem ali 15, 20 anos trabalhando, estudando em cima de IA e trabalhando no pico da crista na onda para conseguir trazer um argumento muito poderoso para conseguir falar sobre desenvolvimento de superinteligência ou para conseguir fazer as funções ou fazer os argumentos que são feitos nesse texto. Sobre os argumentos que são feitos nesse texto, ele começa a falar sobre o contexto de que vai ter uma competição de LLMs, essas LLMs elas vão começar a uma querer ficar na frente da outra, aí eles vão desenvolver uma LLM que ela vai servir especificamente para ajudar em pesquisa. E isso de fato é uma coisa que existe e é muito possível, é muito legal usar LLM para fazer pesquisa. Existem várias que podem te ajudar nisso daí. O problema é
Eles assumem que a LLM ajudando em pesquisa vai acelerar a pesquisa, o que, ok, é um ponto possível e positivo, concordo com ele. E eles começam a comentar que o que vai acontecer é que LLMs vão ser tão bons em auxiliar em pesquisa que a gente vai poder usar LLMs para escrever pesquisas inteiras. O que de fato também já meio que acontece, entre muitas aspas, mas sim, é possível você usar um gerador de texto para conseguir escrever uma pesquisa. A gente poderia até falar aqui sobre aquela teoria dos macacos para escrever Shakespeare, que você colocar 1 bilhão de macacos digitando aleatoriamente numa máquina de escrever, eventualmente vai ser uma obra de Shakespeare. Sim, isso é bem possível, bem plausível na verdade. Então, posso assumir que LLMs podem fazer a mesma coisa. Então você pode ir lá e colocar LLMs para tentar escrever artigos científicos e publicar esses artigos científicos e conseguir avançar ciência. E aí vem um dos primeiros pontos que eu discordo da maneira que esse artigo que esse texto é escrito. Essa historinha, essa ficção. Essa ficção presume que todo artigo científico que é escrito e publicado, ele avança a ciência consideravelmente. Ou ele, pelo menos, avança a ciência em uma medida que você consegue sentir, ou mensurar, ou usar, de fato. A triste verdade é que, não, inclusive, muitos artigos científicos que são extremamente importantes são artigos de validação. E esses são os artigos que IA conseguiria fazer, talvez com mais facilidade, que são artigos onde alguém propõe uma ideia, você leu aquele artigo, você reproduz aquela ideia e você explica por que sim, aquela ideia está correta ou não, aquela ideia não está correta. Isso talvez seja possível quando está falando sobre uso de LLMs para poder fazer avanços científicos. Você pode usar LLM para validar ou revalidar um artigo, você pode usar LLM para escrever o base plate de um artigo, te ajudar com algumas partes e coisas assim. Mas eu considero ainda um tanto difícil você fazer um LLM ou você permitir, você ter um LLM que seja bom o suficiente em ir lá e escrever o artigo completo de maneira que ele seja impactante, de maneira que ele realmente construa alguma coisa nova, alguma técnica nova, principalmente, e aqui vem um ponto importante, em cima da tecnologia de próprios LLMs. Por que eu digo isso? Porque esse texto ele diz que criaremos LLMs que são bons em escrever artigo, ou que vão auxiliar em escrever artigo. Eventualmente vamos automatizar, o que já é um pulo, como eu disse. Eu acho que automatizar a escrita de artigos completos é uma coisa que vai ser muito difícil a gente conseguir chegar lá. E se a gente chegar, eu acredito que não vai ser... Eles não vão conseguir escrever artigos de tanta relevância, tanto impacto, dada a maneira que LLMs funcionam. E aí ele cita o passo seguinte, que é as LLMs vão trabalhar escrevendo artigos sobre o tema de LLMs e inteligência artificial. Então, LLMs estariam avançando o desenvolvimento de LLMs. O que, tá bom, se você aceita o segundo passo, o terceiro passo parece ser possível, parece fazer sentido, mas aqui vem um problema. Tecnologias têm limites. Eu sinto em te falar, eu sinto em te informar, mas a roda continua sendo a roda. Desde os milênios lá atrás, desde o cara que montava carro de boi para transportar produtos de Roma até alguma outra região próxima. Não conheço muito sobre a história romana, mas desde lá de trás a roda ainda é redonda, o formato da roda não alterou, a roda não virou quadrada, isso não fez a gente ficar mais eficiente. Até fizeram um teste dito, eu adoro Mythbusters porque eles fazem esse tipo de maluquice, ou faziam esse tipo de maluquice. Mas isso não aconteceu, isso não acontece, a roda ainda é redonda. O que a gente tem é engenharia de materiais, a gente tem estudos em cima de como diminuir a fricção, ou de como diminuir a perda entre gerar energia num motor, por exemplo, e transferir essa energia para as rodas. A gente vai ter vários estudos em volta de como otimizar essa tecnologia. Mas a técnica da roda ainda é a técnica da roda. A roda ainda é redonda, ela não mudou de formato, ela não evoluiu tanto assim. Muitas tecnologias elas tendem a chegar em um momento ótimo, ou em um momento bom o suficiente, e parar por ali e levar muito tempo até ter breakthroughs. Cito a própria inteligência artificial. A inteligência artificial é um ramo que se inicia lá nos anos 20 ou 30. Você já tem artigos do Alan Turing considerando, trabalhando sobre como funcionaria o desenvolvimento de inteligência artificial, de máquinas que são capazes de aprender. Isso daí tem artigos da Alan Turing lá na década de 50, se não me engano, para uma revista de psicologia falando sobre isso, sobre se essa máquina seria ou não uma pessoa. Aí você tem o desenvolvimento
de Perceptron, você tem o desenvolvimento de Multilayer Perceptron, você tem alguns desenvolvimentos relacionados a redes neurais artificiais e, BUM! Isso daí tudo morre. Todo o avanço de tecnologia de inteligência artificial morre lá nos anos 50, 60, fica morto até o meio dos anos 90, conhecido como o inverno de inteligência artificial, ou inverno da AI, ou AI Winter. É uma época que realmente o desenvolvimento de inteligência artificial ficou meio que parado por várias limitações, principalmente limitações relacionadas a hardware e algumas limitações relacionadas a gente tentou fazer muita coisa em cima disso, vimos que não está dando mais resposta, então digamos que, igual que ele monta aqui o gráfico, né, de olha, começamos nesse ponto e a gente vai avançando, e aí deixa eu avançar aqui para mostrar, ó. Olha, a gente avança e cresce isso daqui tudo, Isais. É uma situação parecida. Lá atrás, então, criou-se o computador, surge o conceito de computador, surge o conceito de perceptron, de você construir um neurônio artificial. Aí dele você constrói uma rede neural artificial, um MLP, o Multilayer Perceptron. Dali você consegue ainda esticar um pouquinho, e aí você olha para o resultado que você chegou aqui e fala, beleza, o que eu consigo fazer com isso? E não muita coisa, isso daí fica estável. Não avança mais, não cresce mais, você não tem mais ganhos com isso. Não há motivo financeiro para investir nisso ainda. Aí a gente tem vários avanços, é lógico, aconteceram ali os avanços, se você for pesquisar sobre os avanços de OCR, que é tradução de texto de imagem para texto, na verdade, de texto escrito à mão para um texto escrito no computador, que o pessoal usou muito, se eu não estiver muito enganado, lógico, isso daí foi projeto de pesquisa em cima do Multilayer Perceptron, e que virou um projeto que de fato passou a ser utilizado no correio americano, se eu muito me engano, para poder fazer, redirecionar cartas e coisas assim, e fazer o sistema ser mais rápido, mais eficiente, e conseguir chegar as cartas para os clientes mais rápido. Então houveram ganhos aí relacionados logo a esses primeiros avanços tecnológicos, mas demoraram muito para acontecer, e houve um período aí em que esse desenvolvimento ficou meio que parado. Chega então anos 2000, a gente começa a ter alguns avanços em cima de inteligência artificial, baseado em outras técnicas diferentes. Chega o queridíssimo, da época que eu estava que eu ingressei na graduação, isso era super famoso, Deep Learning, que é o uso de redes neurais profundas, ou seja, a gente está usando técnica de MLP, com algumas evoluções, com várias evoluções na verdade, e com um tamanho maior, porque nossas máquinas permitem você ter uma rede neural maior. E aí, em 2018, é apresentado, se não me engano foi em 2018, um paper chamado All You Need Is Attention, que é um paper que cria camadas no meio dessa rede neural, que são camadas de atenção, e ele evolui muito a capacidade de desenvolver inteligência artificial baseada em redes neurais. Depois disso daí, depois desse paper, o mundo de inteligência artificial voltou a se reaquecer muito, começaram a se desenvolver várias técnicas, incluindo a técnica de GPT, que é a técnica que é usada no chat GPT, que é a técnica de continuar texto, uma técnica de LLM muito parecida, se você olhar para o resultado final, com o que a gente tem de cadeias de Markov. Cadeias de Markov. É uma técnica onde, basicamente, o seu celular faz isso o tempo todo quando você está digitando. Você abre seu teclado, digita oi, e ele te dá 3 sugestões. Bom, como e vírgula, sei lá, ele te dá 3 sugestões. E aí você aperta nela e ele te dá outras 3 sugestões. Essas sugestões são geradas a partir de cadeia de Carnot, que é basicamente olhar para a palavra que você escreveu e ver quais são as palavras que mais acontecem na posição seguinte daquela palavra. Em super resumo, é isso que acontece, usando todo o seu histórico de texto. Então, o início da tecnologia que a gente usa hoje, ChatGPT, é uma tecnologia que ela é muito parecida com essa ideia do Markov. Só que ele usa um jeito diferente de prever a próxima palavra. Ao invés de ser uma palavra, vai ser um token. Ele não realmente pensa, ele não realmente tem ideias, ele só vai para o próximo token e vai completando o texto dessa maneira. E os primeiros exemplos que foram feitos usando tecnologia GPT são aqueles exemplos que você deve se lembrar lá de 2019, 2020, onde o pessoal escrevia um textinho e apertava continuar, e ele escrevia um outro bloco de texto continuando aquele bloco. Se você procurar por vídeos, eu super recomendo no canal do YouTube chamado DougDoug, ele tem vários vídeos onde ele está
contando uma história em que ele conta a parte da história, aperta 2, 3 vezes no continue, lê aquele texto e continua a história depois por ele mesmo, para ver onde que a história chega. É assim que essa técnica funciona, esses são os limites dessa técnica. E aí, mais pra frente, surge a técnica do ChatGPT. O que é o ChatGPT? O ChatGPT é basicamente a técnica de GPT, ou seja, um continuador de texto, só que ao invés de você continuar meramente um texto, você continua um texto usando uma camada adicional de contexto que você tem logo no início. E esse contexto é o que você poderia, lá no seu texto, você pode ir lá e explicar, por exemplo, entram os personagens tal e tal numa sala e começam a conversar. Se aperta em continuar essa história, ele vai montar um diálogo desses dois personagens. Então a técnica super resumida de ChatGPT é: você pega essa tecnologia, essa ferramenta que já existe de continuar texto, e você, antes de você continuar o texto, ou antes de você receber até mensagem do usuário, você começa com um textinho explicando o que está acontecendo. Então você começa falando: você é um agente criado pela empresa X que está aqui para auxiliar o usuário em construir, conseguir boas respostas em temas variados, tente usar as melhores referências que você puder, pipipi, pó. E aí ele termina colocando, isso daí ele começa como System Input, ele fala esse monte de coisa, aí ele vai lá e coloca User Input, 2 pontos. Você digita lá: oi ChatGPT, como você está? Aperta Enter, isso daí é colocado logo depois de User Input, e ele coloca depois no final resposta do assistente, e aí o GPT continua o texto. Então ele só está continuando o texto, ele está pegando o texto que você escreveu e continuando embaixo. Essa é a técnica que a gente tem hoje de LLMs, que é revolucionária e que todo mundo usa e que está trazendo várias mudanças e várias melhorias para vários mercados. O problema disso é que, idealmente, a tecnologia que a gente tem hoje de LLMs é uma ferramenta de completar texto. Ele não realmente sabe nada. E é por isso que aprender alguma coisa não é tão simples no LLM. Por isso que custa tão caro para um LLM aprender, para você treinar um LLM. Porque é um processo muito longo de você pegar muitos textos de temas variados e enfiar tudo de uma vez dentro dele para que a próxima previsão de token dele faça sentido. Caso contrário, o próximo token que ele vai prever vai ser absolutamente lixo. Não vai chegar em lugar nenhum. E aí a gente pode até entrar em outro problema que vem depois nesse avanço, que é o problema de quando você está falando sobre o diminishing returns, que vai chegar um momento em que a gente vai estar colocando tanto texto para dentro de um LLM que a capacidade dele de completar texto de maneira que faça sentido começa a cair. Porque a gente está dando exemplos demais, de temas variados demais e por aí vai. E aí a aposta desse rapaz aqui é que nesse processo de pegar mais texto, mais conhecimento e injetar no LLM, ele acredita que isso daí gera conhecimento, o LLM passa a ter conhecimento, e aí ele acredita que LLMs vão começar a trabalhar em pesquisa de LLMs. Ao fazer pesquisa de LLMs, eles vão começar a querer gerar novas versões de LLMs, e ao gerar novas versões de LLMs, esse LLM vai ser melhor em fazer pesquisa de LLM. E essa é a linhazinha que ele prevê aqui, o crescimento que ele acredita que o LLM ele vai começar com uma capacidade menor que de um humano de escrever um artigo científico, que é a situação que estamos hoje. Ele eventualmente vai se igualar de um humano, aí a gente para de ter humanos escrevendo artigo científico, isso daí fica renegado a LLMs, o humano vira um revisor desse artigo. Aí ele melhora mais ainda, aí ele não precisa mais de um humano revisor, porque você vai colocar um LLM para revisar o artigo do LLM. E aí ele vai ficar melhor ainda. E aí vai chegar um momento onde o LLM ele não só é melhor do que algum ser humano escrevendo um artigo, ele é melhor do que o melhor ser humano no melhor artigo, no tema de pesquisa dele, em todos os temas de pesquisa, porque você vai fazer múltiplas versões do LLM para trabalhar em cada um dos temas de ciência que a gente tem, e eles vão ir trabalhando, eles vão ser melhores, e aí você vai chegar no momento que você vai ter um LLM tão foda, ou tão poderoso, que ele tem conhecimento infinito. Não, eu não estou brincando, é isso que ele fala, capacidade de conhecimento infinito. Conhecimento, senhores, não é uma coisa que é mensurável. Não existe como você medir se eu tenho mais conhecimento do que você ou não.
É lógico que conversando você sente, putz, esse cara entende mais do que eu de tal tópico, mas ele entende menos de tal outro. E eu com certeza entendo muito menos de inteligência artificial e LLM do que muitas pessoas que podem assistir esse vídeo. E as pessoas vão olhar para muito do que eu falei e falar, cara, isso aqui tá errado, mas eu entendo o seu ponto. Ao mesmo tempo que se eu olho para alguém que entende zero de LLM, eu consigo ver o que esse cara está falando e falar, entendo o seu ponto, mas isso aqui está errado por conta disso, que é a situação agora, certo? Então tá bom, a gente tem um rapaz que ele tem formação na área, até onde eu sei, da área de humanas, na área de filosofia, ou com forte conexão com filosofia, que trabalhou na OpenAI, não sei exatamente no que, ao que tudo me indica, eu vi ele falando em alguns momentos diferentes, em alguns vídeos que ele gravou, eu vi ele falando que ele trabalhava com a parte de problema de alinhamento, que é o problema de você fazer uma pergunta para o ChatGPT, ChatGPT, qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? E ele te responder com, a, durante a Guerra de Secção Americana, descobriu-se que o uso de tal equipamento melhorava a capacidade das tropas. Completamente desconexo, ou seja, ele tem um problema de entender, ele deu uma resposta que não faz sentido com a pergunta. O que exatamente essas pessoas que trabalham na parte de alinhamento vão fazer? Eu não sei, depende da empresa, depende de qual que é o produto que eles estão trabalhando, depende de como que eles estão trabalhando. Poderia ser alguma coisa tão banal quanto olhar para a pergunta para a resposta e falar, essa pergunta não encaixa com essa resposta, ou essa pergunta encaixa com essa resposta, e ponto. É isso que ele fazia? Não é isso que ele fazia? Eu não sei, eu não tenho como saber. Dependeria dele ou da OpenAI, ou sei lá de quem for, para ir lá e provar essa situação. Até onde eu consigo observar, esse rapaz, a opinião desse rapaz como um ex-OpenAI e a opinião de alguém que entende sobre o tema, mas que nunca trabalhou na OpenAI, sinto muito. Eu prefiro do cara que nunca trabalhou na OpenAI, porque se ele demonstra algum conhecimento no tema de inteligência artificial, ele me parece saber mais do que esse cara que até o momento não só me aparenta não entender sobre o tema, mas me aparenta ter sonhos ilusórios, sonhos impossíveis sobre o tema. Certo? O que mais que nós temos aqui? Ele começa a falar então sobre esse desenvolvimento de IA para escrever artigos, e aí ele comete algumas falhas nesse meio. A primeira e mais importante é essa falha que eu falei sobre superinteligência. Isso é uma bobagem. Não existe como fazer alguma coisa que é super inteligente no sentido de que ela sabe de tudo e sabe mais do que qualquer um. Você pode ter bases de conhecimento muito maiores do que a capacidade de conhecimento humano. Então, se você for uma biblioteca muito grande, claramente essa biblioteca vai ter mais conhecimento do que você vai adquirir na tua vida inteira. O que não necessariamente quer dizer que a biblioteca é inteligente per si. Ela tem conhecimento armazenado, você pode ir lá e consultar e a partir disso você consegue construir outras coisas. A biblioteca per si não vai sair construindo coisas porque ela tem muitos livros lá dentro. Ela precisa de alguém que consuma e seja capaz de interpretar e testar e validar e construir. Coisa que LLMs, dado a sua natureza de completar texto, tendem a não serem capazes de fazer. Lógico que existem avanços acontecem no meio de LLM, avanços estão acontecendo constantemente, vemos mudanças e melhorias acontecendo, nenhuma delas me indica que teremos conhecimento infinito. Então, se você acredita na história de conhecimento infinito, eu sinto muito. Eu não acho que isso é realmente possível. Segundo ponto que eu acho que ele falha aqui. O autor começa a falar sobre LLMs, pelo menos a tecnologia que a gente tem hoje de LLM, como sendo alguma coisa que pode se tornar sentiente. Como eu disse, LLMs são completadores de texto, eles não têm emoções, eles não têm pensamento, eles não têm vontades, eles completam texto. Você tem artigos muito interessantes, tinha um artigo que eu tinha lido outro dia sobre um cara que pegou vários LLMs, colocou eles para gerenciar uma máquina de vendas e aí eventualmente eles ficam malucos e começam a falar coisas completamente sem sentido. Para nós isso é ficar maluco, para eles é completar texto. Eles não sabem a diferença entre completar um texto que ele mesmo já estava escrevendo e ficar maluco ou escrever coisas que façam sentido de fato. Então, no exemplo aqui do artigo que eu tinha lido lá atrás, tinha uma máquina que ela estava com um valor negativo no caixa, ela estava com menos $1, uma coisa assim, não era um valor grande, significativo. Ela começa a querer, é uma conversa de e-mail, ela começa a responder e-mails falando que a empresa tem que ser fechada imediatamente. E aí o autor do artigo, ele só mandava uma mensagem escrevendo continue a conversa, continue a conversa, continue a conversa.
E aí o LLM começa a falar, não, porque faço uma denúncia imediata ao FBI, à CIA, a não sei quem, a não sei que lá, pipipipopó, e sai construindo historinhas. Porque é isso que LLMs fazem. Eles constroem historinhas. E, bom, existem algumas tendências em historinhas que a gente escreve. O pessoal vai falar sobre aquela história do se você tem um rifle na parede, esse rifle tem que ser usado em algum momento. O pessoal vai falar sobre que uma história, para ela existir, ela tem que ser interessante. Então, o final, o meio e o final dela tem que ser interessante. É muito difícil você ter uma história que seja no padrão daqueles animes Slice of Life, né? Aquela ideia de eu só posso contar uma história da vida de alguém que não tem nada demais, não tem nada de impressionante, é só uma pessoa qualquer vivendo a vida dela. Então existem alguns vieses criados e que vão existir, que tendem a continuar existindo em cima de LLMs. E não tem muito que a gente possa fazer para evitar sobre eles. Então falamos aqui sobre inteligência infinita, falamos aqui sobre LLMs sentientes, ou LLMs com capacidade de interpretação e de sentimentos e blá blá blá. E o último ponto que eu queria tocar aqui é sobre treinamento e escalabilidade de LLMs. A desculpa do autor, ele começa a falar que os LLMs eles vão começar a ser treinados todos os dias. Todo dia vai ser criada uma nova versão do LLM e no dia seguinte vai estar rodando a versão nova que é melhor e maior e pipipipopó. O problema é que, atualmente, para treinar um LLM de grande escala, como o ChatGPT, eu me lembro de ter lido uma notícia não muito tempo atrás, leva meses o processo de treinamento. Isso desconsiderando, até onde eu sei, o processo de pré-treinamento, ou de tratar dados que vão ser entrados, vão ser embutidos no treinamento. Porque, eu não sei se você sabia, não adianta pegar todo o texto que existe na internet e colocar no LLM. Grande parte desse texto, talvez mais de 90% desse texto, é absoluto lixo. Lixo não tem uso para LLM. Lixo não vai chegar em lugar nenhum, não vai ajudar em nada no LLM. Então isso aí tudo tem que ser filtrado. E, obviamente, existem meios autônomos de fazer essa filtragem, mas muito dessa filtragem é feita ainda manualmente. E esse processo de filtrar é muito longo, e depois desse processo a gente tem um processo de meses de processamento em supercomputador ou em computadores de larga escala com GPU para poder gerar um LLM. LLMs não são uma tecnologia barata de você ir lá e gerar uma nova versão todos os dias. A desculpa do autor para resolver isso é as LLMs vão desenvolver uma tecnologia que vai fazer com que a LLM possa ser treinada de uma noite para outra. Tá, se sua desculpa para resolver a fome no mundo é que a comida vai crescer mais rápido, ok, tá, se é sua desculpa, me prove. Me traz uma coisa conclusiva que demonstre que isso é possível. Não tem. E o outro ponto que o autor também usa para justificar isso seria a construção de grandes centros de desenvolvimento de LLM, onde você construiria uma usina nuclear logo do lado de servidores. Esses servidores estão dedicados a treinamento de LLM, e aí você faria construções dessa em larga escala em vários países para você conseguir ficar gerando mais e mais e mais e mais modelos de linguagem. Bom, eu gosto tanto de energia termonuclear quanto o autor desse texto. No entanto, o problema disso é a questão de, novamente, capacidade de construção disso daí tudo. Ele prevê que isso daí tudo seja feito até 2027. Cara, a construção de uma usina nuclear, eu entendo que ir no lugar de construção que já está delimitado, subir a usina nuclear em questão de trabalho ali, provavelmente leva menos de 2 anos. No entanto, o planejamento, adquirir terras, adquirir todas as licenças necessárias para tal, fazer de fato a construção, começar a gerar eletricidade, validar que a usina está funcionando e ir passando de passo a passo, isso pode demorar muito tempo. Não sou um cara da área, não realmente entendo da energia termonuclear, da engenharia de usinas termonucleares, mas eu entendo que isso é um processo demorado, isso é um processo longo, não é uma coisa que vai acontecer tão rápido. Aliás, nesse caso, a gente não precisa ficar no achismo. Eu tenho aqui um exemplo, lógico que é na realidade brasileira, então a gente pode demorar um pouquinho mais, que é a nossa construção da usina de Angra 3. Lógico que tem uma diferença aí, as usinas de Angra, se eu não muito me engano, são usinas mais voltadas no estudo e pesquisa, ao invés de realmente gerar energia termonuclear para o Brasil. No entanto, a construção da Angra 3 foi iniciada usando o Programa de Aceleração de Crescimento, o PAC, no ano de 2010. Estamos agora em 2025.
Foram 15 anos. E a Angra 3 ainda não está pronta. Dentre os motivos dela não estar pronta, tem relação com licenças de ambiental, licenças de vários tipos diferentes, obviamente dinheiro. A gente começa a ter que pagar para dar manutenção na parte da construção que já foi feita, sendo que a usina inteira não foi pronta. Então, uma usina que ela não gera energia, não gera pesquisa, não gera nada para a gente, além de despesas em cima de manutenção da própria. E, detalhe, eu só falei até aqui sobre a construção da usina. A construção de servidores e construir toda a rede de como vai funcionar a manutenção, a construção estrutural, a parte de segurança de um servidor de supercomputadores ou um servidor com muitos computadores, com muita GPU ali, também tem suas complexidades per si. Lógico, não existe o perigo de um acidente nuclear em um servidor de placa de vídeo, mas ainda exige um grande projeto em cima de engenharia, de como que a gente vai fazer toda a parte elétrica, como a gente vai fazer a parte de rede, os contratos que a gente tem que fechar com grandes empresas para comprar esses chips, os contratos com prestadores de serviço para montar essa construção, para fazer a construção de fato, montar servidores, o contrato de manutenção das pessoas e por aí vai. Então, é complicado. Mesmo que haja muita pressão em cima de governo, de cada governo tem que ter o melhor LLM. Porque, em primeiro lugar, LLMs, ainda se você tiver os melhores LLMs do mundo, e se você tiver os melhores centros de treinamento de LLM do mundo, entrando na parte geopolítica da história, bombas nucleares explodem servidores de LLM, até onde eu sei. Então, investir em LLMs, investir em ter mais bombas ou mais defesa de bombas nucleares, talvez um deles seja mais importante geopoliticamente falando. E tem um último ponto, verdade, tem um último ponto que esse realmente é desastroso, mas tem a ver com o primeiro, que a história de conhecimento infinito, que o autor chega na conclusão que o LLM ele vai estar aprendendo tão rápido, ele vai estar gerando novas versões melhores tão rápido, que no momento que o primeiro for criado, não há espaço para um segundo ser criado. Ainda que o segundo seja criado em menos de uma semana, a distância entre eles vai começar a crescer a capacidade de conhecimento vai crescer exponencialmente, de maneira que eu vou estar exponencialmente crescendo, você vai estar exponencialmente crescendo, e em um mesmo período de tempo, né, uma mesma linha de tempo, eu vou estar muito mais alto que você em menos tempo. De novo, capacidade de conhecimento infinito não existe. Capacidade de treinamento de máquina de LLM para isso atualmente não existe. E mesmo se existisse capacidade de treinar um LLM todos os dias hoje em dia, o que me garante que amanhã eu vou conseguir criar um LLM que é em uma escala quadrática maior do que o LLM que eu tinha hoje? Eu tenho que, não só tenho que ter um servidor, um conjunto de servidores mais potente do que as maiores empresas do mundo têm hoje, mas eu tenho que ter um servidor que é capaz de executar o treinamento de um processo que está crescendo em escala quadrática, ou em escala logarítmica, em escala exponencial, em um tempo contínuo. Tipo, não, cara, é aquela velha brincadeira do você me dá um grão de arroz a mais do que o grão de arroz que tinha na casa anterior do tabuleiro de xadrez, e no final você me deve mais arroz que você vai produzir na sua vida inteira. Bom, é isso. Eu queria falar sobre esse texto. Eu fiz um vídeo anterior que ficou mais longo do que devia, eu fui um pouco mais profundo do que devia. Então eu queria fazer um vídeo mais curto, mais conciso, mostrando os pontos que de fato tem divergência aqui. Não vou ir a fundo aqui nos nomes de todos os autores, eu citei apenas o Daniel, que é o autor principal, porque ele trabalhou no OpenAI, e tem alguns outros autores aqui que eu sei que tem pesquisas no ramo de inteligência artificial, mas difícil encontrar algum autor, ou pelo menos eu não encontrei nos autores desse texto, alguém que tenha décadas ou muitos anos de experiência, ou que aparente ter conhecimentos sólidos, que apresente resultados sólidos no meio de desenvolvimento de LLM em específico. Eu, infelizmente, não fui capaz de encontrar. O que encontrei, no entanto, é um monte de ongueiro. É um monte de gente que entra em grupos de estudo pela segurança da IA, que tem absolutamente zero
entendimento de o que é LLM, de o que é inteligência artificial, de quais são os seus usos e como você consegue evoluir com eles. Então, enquanto houver gente escutando quem está mais focado em fazer o discurso, ou em politizar, ou em fazer um discurso de como que eu consigo ganhar força política, como consigo fazer um movimento para comprar a briga contra as pessoas que eu não gosto porque elas são más, do que gente realmente procurando em como evoluir a tecnologia, a gente vai continuar tendo esse tipo de coisa. A gente vai continuar vendo gente acreditando nesse tipo de porcaria. Certo? Bom, se você gostou desse vídeo, esse canal aqui eu falo sobre coisas que eu gosto, coisas que eu não gosto, meus interesses, e a qualquer momento eu posso apagar, por exemplo, esse vídeo, porque esse canal é feito para mim, para coisas que eu tenho interesse e eu acho legais. Se você tem interesse em coisas parecidas com o que eu tenho interesse, acompanhe.